tarde, meus amores. Estamos aqui juntinho nessa tarde para estudarmos ciências, né? Você tá vendo aí, já apareceu nosso ano bíblico também, mas hoje também nós temos o segundo episódio da série Galápagos, né? Que nós vamos assistir nesta tarde, tá bom? Mas antes de nós assistirmos o episódio, nós vamos ter a nossa aula aqui de ciências, né? Falando sobre o sistema cardiovascular. Você tá vendo aí as páginas 153, 155. E nosso ano bíblico é no livro de 1 Pedro 3:14. Eu estou aqui com o meu, enquanto eu estou falando. Você já pegou o seu? Já, né? Então, muito bom. Então, vamos lá. 3:14 diz o seguinte: não tenha medo de ter problemas por fazer o que é certo. Então, não devemos ter medo, certo? De enfrentar algumas dificuldades por fazermos aquilo que é certo. Continuando, diz assim, ó, Deus concederá a você felicidade eterna no futuro. Então, a partir do momento que nós tomamos decisão de fazer aquilo que é certo, certo? Deus nos concederá a felicidade plena. Seremos recompensados pelo poder de Deus. Então, vamos agora orar e falar com o Pai do Céu, para Ele tirar todo o medo do nosso coração ao tomarmos decisão fazendo a sua vontade. Já? Vamos lá. Bondoso Deus e querido Pai, nós te suplicamos, Senhor, que conceda o poder do Teu Espírito Santo em nossos corações, para nós não temermos, Senhor, no momento que devemos tomar a sua decisão, fazer a sua vontade. Esteja presente conosco nessa tarde, nessa sala de aula, em nome de Jesus. Amém. Já tomamos a direção de Deus, pedimos a bênção do nosso Deus, vamos para o nosso conteúdo. Você está vendo aqui, eu vou afastar um pouquinho, aqui você está vendo, certo? Já que é o sistema cardiovascular, olha aí, a imagem está mostrando aí a plaqueta, né? Vamos passando aqui, isso, agora você está vendo, vamos ver o que é o sistema cardiovascular, mas antes disso eu vou colocar a figura aqui, certo? Ficou melhor. Ó, sistema cardiovascular, conjunto de órgãos responsável pela circulação de oxigênio, nutrientes e outras substâncias em nosso organismo, certo? Então, o que? É um conjunto de órgãos que ele é responsável pela circulação de oxigênio e de outros nutrientes em nosso organismo. Esse é o sistema cardiovascular. Está no seu livro, né? Você pode acompanhar depois no seu livro. Aqui diz assim, ó, o sistema cardiovascular é constituído por 3 partes, certo? As 3 partes do sistema cardiovascular. Vamos ver aqui os componentes do sistema cardiovascular, ou seja, as 3 partes. O sangue, que é um líquido circulante, os vasos sanguíneos, artérias e veias, certo? São os canais e tubos por onde o líquido passa, ou seja, os vasos sanguíneos, certo? As artérias e veias são o quê? São os canais por onde o sangue passa. E o terceiro é o coração. Coração, bomba que impulsiona o líquido ao longo dos vasos. Então, o que é o coração? Podemos comparar com uma bomba, né? Que ela impulsiona, ou seja, que ela leva o líquido, que leva o sangue ao longo de todos os vasos. Então, nós vamos passar aqui, próximo slide, colocar aqui a figura e diz assim, ó, o sangue é um líquido viscoso, de cor vermelha, certo? Ele é cor vermelha, impulsionado pelo coração. Você está vendo aí o coração, né? Batendo aí. Ele circula por todo o organismo e transporta nutrientes, gases e células de defesa, certo? Então aí o sangue ele circula por todo aí o nosso corpo, transportando o que? Os nutrientes, gases e células de defesa. Passando, vamos passar o próximo slide. Observa aqui, vou colocar de novo a figura. Quando colocamos um pouco de sangue em um tubo de vidro e giramos o recipiente, certo? Em uma máquina centrífuga em alta velocidade, esse líquido se separa em 3 camadas. Isso daqui é uma forma, né, onde a pessoa faz o sangue. Isso aqui não somos nós que fazemos, certo? Isso aqui é feito ali pelos médicos, certo? Então, assim, ó, você está vendo aí, colocou o sangue aí, certo? E aí dividiu aí em 3 camadas: plasma, os glóbulos branco e também os glóbulos vermelho. Essas 3 camadazinhas que nós vamos falar passo a passo de cada um deles aqui em seguida. Vamos lá. Aqui diz o seguinte, eu vou afastar um pouco daqui. Composição do sangue. Agora eu vou falar da composição do sangue, certo? Que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, plasma e plaquetas, certo? As plaquetas aí. Vamos falar passo a passo de cada um deles aqui em seguida. Deixa eu passar aqui para que a gente possa então detalhar cada um deles, certo, meus amores? Aqui você está vendo os glóbulos vermelhos, certo? São as células responsáveis pelo transporte de oxigênio para todo o corpo.
Então, os glóbulos vermelhos são responsáveis aí pelo transporte do oxigênio para todo o corpo. O próximo que nós vamos falar aqui, certo? É sobre o plasma. Pegando aqui a figura, isso, vamos falar sobre o plasma, que é o plasma. Líquido amarelo claro, no qual as células sanguíneas ficam mergulhadas, certo? É composto de água, nutrientes e proteínas. E aí está dizendo que ele é o quê? Elas são invisíveis ao olho nu. Então você está vendo aí o plasma sendo colocado, certo? Você está vendo que esse líquido amarelo claro, certo? É uma parte do sangue, o plasma, essa parte aí amarelo claro. Vamos passar aqui, vamos falar agora sobre os glóbulos brancos, né? Você está vendo aí. Células que protegem nosso corpo contra o ataque de vírus. Olha, muito importante os glóbulos brancos, certo? Porque ele protege nosso corpo contra o ataque de quê? De vírus, bactérias e substâncias nocivas, certo? Vamos passar o próximo. Isso, agora vamos falar sobre as plaquetas, certo? Tá bem aqui, aparecendo aí, você tá vendo? Diz assim, plaquetas, células que entram em cena quando nos machucamos, juntando-se para formar uma espécie de tampa, que interrompe o sangramento. Então, essas são as plaquetas. Vamos passar próximo. Nós vamos ver aqui como ocorre o processo de coagulação. Essa figura está lá no seu livro. Eu coloquei aqui para detalhar melhor, mas ela está lá no seu livro. Aí assim, vaso sanguíneo normal. Você está vendo o vaso sanguíneo normal, certo? Aí tem as plaquetas, você está vendo aí. Depois das plaquetas, você está vendo aqui, está escrito aqui ao lado, certo? A lesão no vaso sanguíneo. E em seguida você está vendo o processo aí da coagulação. Então, esses 3 passos nós chamamos de processo da coagulação. Prof, onde está? Está no seu livro, tá? Tem uma atividade lá para você resolver, muito fácil. Eu estou aqui esperando por você para tirar toda a sua dúvida.